De olho no eleitorado do Nordeste, o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, vai concentrar esforços em algumas regiões para tentar fazer frente ao PT nas eleições municipais. O Nordeste é onde a legenda do presidente Lula tem maior vantagem em relação à oposição. A apuração é da analista da CNN, Jussara Soares. Ciente das dificuldades de superar a hegemonia do PT no Nordeste, o PL quer lançar o maior número possível de candidatos para estruturar a legenda e aumentar a capilaridade do partido, já de olho nas eleições gerais de 2026. Em 2022, o ex-presidente Jair Bolsonaro venceu em apenas 20 municípios do Nordeste. Nos 9 estados da região, Lula teve 69% dos votos válidos contra apenas 30% de Jair Bolsonaro. Caio, o PL, partido de Bolsonaro, tem força contra o PT no Nordeste? Olha, eu acho que a análise dessa questão, ela passa pelo exame de outros dados. É inegável que o PT tem força política, muita força política no Nordeste, mas o partido também vem perdendo bastante espaço nas eleições municipais. Tanto que em várias localidades, né, o partido vai abrir mão, né, do cabeça de chapa. É o caso, por exemplo, aqui de São Paulo. Mas vamos falar no âmbito Brasil, certo? A gente pega o histórico do PT, ele começa aí, vai, na eleição de 2004, tem cerca de 400 prefeituras, depois 550 prefeituras em 2008. Aí no seu auge político, pelo menos em termos municipais, em 2012 chegou a fazer 638 prefeituras. Esse número despenca, né, provavelmente no contexto da Lava Jato, em 2016 para 254, mas ele segue caindo. Em 2020, o PT perde 71 prefeituras e fica com 183. Então, é uma queda aí de 71% em relação ao auge de 8 anos antes. Já o PL, por sua vez, né, para estabelecer uma comparação de musculatura, né, nas eleições municipais, ele ganha 52 prefeituras em 2020 e atualmente administra 349 municípios. Ainda assim, não está entre os partidos que administram mais cidades no Brasil. O primeiro é o MDB, seguido pelo PP, depois o PSD, o PSDB e o DEM. Tá, esse é um lado. O outro é o crescimento do bolsonarismo na região Nordeste durante a gestão do último governo, né? E eu acho que o principal indicador é a variação de votação, né, da quantidade de votos de primeiro turno em 2018 e em 2022. Isso porque a gente sabe que no primeiro turno o eleitor manifesta muito mais a sua preferência por um candidato, né? Então, não é aquela situação de segundo turno, muitas vezes de, aspas, escolher o menos pior. Bom, segundo esse critério, né, de acordo aqui com uma apuração do Estado, repercutindo os dados oficiais do próprio TSE, né, o Bolsonaro cresceu, tá, em variação de eleitores no primeiro turno na região Nordeste. 18% na Bahia, 22% em Sergipe, 17% em Alagoas, 12% em Pernambuco, 5% na Paraíba, 15% no Rio Grande do Norte, 29% no Ceará, 17% no Piauí, 20% no Maranhão. Então, lembrando também que em 2022, Bolsonaro concorria, entre outros candidatos, com Lula da Silva, que é um nome muito mais forte, né, do que o senhor Fernando Haddad, que era desconhecido, impopular, etc. Certo? Então, apesar do Bolsonaro ter vencido só nos 20 municípios, como foi falado aqui no enunciado, ele teve um resultado melhor, principalmente quando a gente fala de primeiro turno, isso em relação a 2018. Então, eu acho sim que o PL tem condições, principalmente se focar nessas, como foi chamado, né, nessas ilhas bolsonaristas, de aumentar a sua participação aí nas prefeituras da região, né? Eu destacaria principalmente os municípios agrícolas, então a gente pode pegar Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, pode pegar também municípios em que o Bolsonaro ganhou lá no Maranhão, né, Imperatriz, Açailândia, São Pedro dos Crentes, e também muitos municípios lá em Alagoas, né? Não só a capital, Maceió, onde tem um candidato PL, candidato à reeleição, mas também várias outras cidades, inclusive grandes destinos turísticos do Brasil, como é o caso de Japaratinga, como é o caso de São Miguel dos Milagres, é o caso de Maragogi, cidade que eu tive o grande prazer de visitar novamente no começo desse ano e que tem uma inclinação aí política mais à direita.
Zé, o Partido Liberal tem força contra o PT no Nordeste? Bem, eu me ateio exclusivamente ao objeto da pergunta, não é? Quer dizer, os dados que nós estamos vendo é do Nordeste, né? Então não vou falar de outras regiões do país, podemos até discutir, mas agora vamos falar de Nordeste exclusivamente. Jair Bolsonaro nunca teve um desempenho muito forte no Nordeste. É natural que depois de 4 anos de governo ele tenha crescido alguma coisa. Isso é absolutamente normal. Mas exatamente isso justifica que, em larga medida, Jair Bolsonaro perdeu as eleições presidenciais pelo voto do Nordeste. Isso é inegável. A diferença entre Lula e Bolsonaro no Nordeste é muito expressiva. Eu diria até que é um verdadeiro massacre no Nordeste. Isso não se reproduz em outras regiões do país. Então, o PL tem inteligência suficiente para perceber que este é um ponto frágil da sua ação política e tenta desenvolver uma estratégia para tentar reverter esse quadro. Acho até uma estratégia inteligente. Ele está buscando soltar lideranças para somar votos que possam efetivamente ter um resultado expressivo nas próximas eleições. As eleições municipais nem sempre refletem o mesmo quadro da eleição nacional. Por quê? Porque há alianças locais que podem muitas vezes se deslocar. Por exemplo, várias das alianças que determinaram prefeitos eleitos na última eleição municipal não se reproduziram na eleição nacional. Vários apoiadores que apoiavam, por exemplo, o PL, depois migraram para apoiar Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, a eleição municipal no Brasil nem sempre ela retrata o espectro da correlação de forças políticas que se dá no nacional. Então, o que faz o PL hoje? Ele tenta enraizar a sua ação para não ser, nas próximas eleições presidenciais, derrotado tão fragorosamente no Nordeste, porque foi isso que decidiu. A meu ver, uma tática inteligente, correta, não sei se será exitosa, porque acredito que a força já enraizada do presidente Lula no Nordeste é muito expressiva e acredito que o seu governo vai ainda enraizar ainda mais, não só no Nordeste, mas em outras regiões do país, o seu programa de ação na luta contra a miséria, na luta pela igualdade. Então, diante deste quadro, se a pergunta, me atendo exclusivamente à pergunta, o PL está certo? Sim. Ele parte do diagnóstico de fragilidade da extrema-direita no Nordeste e tenta reverter este quadro. Terá resultado? Acho difícil, mas a história demonstrará o acerto ou o erro dessa tática. Caio, concorda com o Zé? 30 segundos. Eu só fazer uma observação sobre o porquê do Jair Bolsonaro ter perdido a eleição. Eu não acho que foi graças à votação do Nordeste, eu digo porque foi idêntica à votação em 2018. O Haddad teve 69% dos votos contra 30% do Bolsonaro e, da mesma forma, agora o Lula tem 69% dos votos contra 30% do Bolsonaro. A diferença foi principalmente no Rio de Janeiro, né, onde no primeiro turno, por exemplo, ele perdeu mais de 5% dos votos, também em Minas Gerais, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. Foi isso que determinou, em última análise, a derrota do Bolsonaro, que se deu aí por uma diferença ínfima aí de 1 milhão de eleitores, cerca de 2 milhões, alguma coisa de votos. Zé, 30 segundos. Se não fosse assim, não teria por que o PL fazer o que está fazendo, Caio. É evidente que foi um massacre na primeira eleição e na segunda eleição. Não é? Então, ou seja, foi decisivo o voto do Nordeste. Tira os votos do Nordeste do resultado do Brasil, você vai ver a diferença. Então, quer dizer, se eu for levar em conta, mas no Rio também decidiu, etc., bem, na outra eleição, Fernando Haddad perdeu, nessa Lula ganhou. O decisivo foi o Nordeste e o PL está fazendo isto por essa razão. Essa é a razão pura e simples e clara dos fatos. Senhores, obrigado pelo debate de hoje.